Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDCT, o sindicato que você sabe representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje a gente vai falar sobre a instalação do novo ITA no Ceará. Você também terá informações sobre o anúncio da instalação de um laboratório de máxima contenção biológica em São Paulo, em Campinas. Mas antes a gente fala sobre a realização do Prêmio Carolina Bori, que acontece na semana que vem, realização da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Antes da gente ir para a nossa entrevista, vamos saber quem foi essa importante personagem da ciência brasileira. Veja. Pioneiras da Ciência. Carolina Martuccelli Bori foi a pioneira brasileira nos estudos de análise comportamental e pessoa atuante no processo de regulamentação da profissão de psicólogo no nosso país. Ela nasceu em 1924 no estado de São Paulo e se formou pedagoga pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo em 1947. Focou seus estudos na área de psicologia e foi convidada a lecionar nesta área pela USP. Em 1953, concluiu seu curso de mestrado na New School of Social Research, de Nova York. Voltou ao Brasil e defendeu sua tese de doutorado pela USP na linha de pesquisa de investigação experimental. Coordenou o programa de pós-graduação em psicologia da USP e criou o Departamento de Psicologia da Universidade de Brasília. Em 1962, liderou o movimento para a regulamentação da profissão de psicólogo no Brasil, ajudando a criar o Conselho Regional de Psicologia. Ganhou o registro número 1. Esteve à frente da fundação da Sociedade Brasileira de Psicologia e da Sociedade de Psicologia de São Paulo. Além da atuação em sua área, Carolina Bori, que morreu em 2004, presidiu a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência entre 1986 e 1989. Ali se destacou na tarefa de divulgar a ciência para o público em geral. O Pioneiras da Ciência é uma produção do CNPq. Muito bem, para falar sobre esse assunto, a gente já está aqui plugado online com a vice-presidente da SBPC, a Francilene Procópio Garcia. Muito obrigado, Francilene, por você ter atendido ao nosso convite, participado dessa entrevista, e explica para a gente melhor o que vai ser esse evento que a SBPC está preparando lá na USP. Obrigado, Edmond. É uma satisfação estar aqui com vocês para falar um pouco sobre a celebração do centenário da nossa querida ex-presidente Carolina Bori e, muito especialmente, sobre a entrega das cientistas brasileiras agraciadas com a edição 2024 do Prêmio Ciência e Mulher Carolina Bori. Esse prêmio ele foi criado em 2019 e o objetivo dele exatamente era trazer à sociedade brasileira, né, de uma maneira geral, o reconhecimento e, digamos assim, homenagear e agraciar mulheres brasileiras que dedicaram sua vida à ciência. Em 2024, a edição ela premia cientistas brasileiras, né, maduras, renomadas, que já têm uma trajetória de vida inteira dedicada à ciência. Então, no dia 6, na próxima terça-feira, na nossa sede ali na Maria Antônia, nós vamos receber as 3 agraciadas, né? É fundamental dizer que este ano nós tivemos um recorde histórico de indicações. O processo de indicação é realizado pelas sociedades científicas afiliadas. Este ano nós tivemos mais de 50 sociedades científicas indicando mulheres cientistas. Recebemos 15 indicações para a área das humanidades, que é uma grande área que a gente premia, outras 18 indicações para as biológicas e saúde, que é a segunda grande área, e, finalmente, 17 indicações para as engenharias exatas e ciências da Terra.
Qual que foi o critério que as entidades adotaram, se é que foi estabelecido pela SBPC, ou se cada entidade definiu o seu próprio critério para indicar essas concorrentes aos prêmios? Em geral, as sociedades científicas, nas edições das mulheres cientistas, porque nós realizamos de forma alternada, num ano a gente premia as mulheres de longa trajetória de dedicação à ciência, e em outro ano, que foi a edição de 2023, a gente premia as meninas que começam ali desde o ensino fundamental médio, né, e as graduandas o desenvolvimento de sua carreira como cientista. Então, de uma maneira geral, no caso da edição desse ano, que são as mulheres de mais longa trajetória, o que as sociedades científicas observam é a carreira já bastante longa desenvolvida por essas cientistas, a sua contribuição na área de atuação para a sociedade de uma maneira geral. Vocês, se forem pesquisar sobre as três vencedoras de 2024, vão ver o quanto elas são importantes nas suas respectivas áreas, inclusive com forte impacto em redes de conhecimento internacional, não apenas local. E algumas delas, Edmond, têm uma relação muito direta com a própria gestão e a formulação de políticas públicas e, digamos assim, a necessidade da gente ter políticas afirmativas no nosso país que incentivem e estimulem as mulheres a desenvolver uma carreira científica. Então, o conjunto dessas questões são avaliadas pelos pares, que são as sociedades científicas nas respectivas áreas, que trazem essas indicações para a SBPC. Essas indicações, quando elas chegam à SBPC, com um conjunto de informações sobre a pesquisadora indicada, o seu currículo, a sua trajetória de desenvolvimento, elas são avaliadas por um júri que é composto por mulheres também cientistas, né? Este ano eu tive a honra de coordenar e presidir o júri, junto com duas colegas da diretoria e mais outras mulheres que são indicadas pelas sociedades científicas. A nossa presidente de honra e presidente da Academia Brasileira de Ciência, Helena Nader, também fez parte do júri. E, obviamente, que esse contexto é avaliado pelo júri e, no final, a gente tem, apesar de um trabalho árduo, né, para selecionar entre tantas mulheres com carreiras brilhantes as vencedoras, nós tivemos a satisfação de indicar três gerações de mulheres cientistas brasileiras que, em diferentes momentos da trajetória de desenvolvimento da ciência no Brasil, tiveram a oportunidade de contribuir e trazer para a sociedade brasileira, eu diria, resultados de extrema importância. É importante dizer que nesse ano, né, quando a gente celebra o centenário da nossa presidente Carolina Bori, a primeira mulher a presidir a SBPC, é fundamental que a gente entenda o quanto é fundamental para a sociedade brasileira investir cada vez mais no incentivo a que as mulheres, desde muito cedo, se interessem pelo desenvolvimento de uma carreira científica. Então, o conjunto das indicadas, de uma maneira geral, nós tivemos 52 pesquisadoras indicadas, elas trazem para a gente uma, digamos assim, um sentimento de esperança, né? De que cada vez mais a gente possa ter meninas se interessando pela carreira científica e mulheres contribuindo na sua trajetória como pesquisadora para a solução de problemas. Quando a gente olha para a própria Carolina Bori, né, que teve um papel importante no ensino da psicologia no Brasil, numa época, ela iniciou, inclusive, antes da própria psicologia se tornar uma cátedra existente nas universidades, a gente vê a trajetória da Maria Manuela Ligeti Carneiro da Cunha, que é a vencedora da categoria das humanidades, uma antropóloga que defende e se dedica aos estudos, né, dos indígenas no nosso país de uma maneira fundamental, né? A Maria Manuela, ela tem sido fundamental e constantemente ela repete e tem sido uma voz feminina importante para incentivar a colaboração entre a ciência
e os conhecimentos tradicionais e locais. Isso tem sido fundamental, né, no campo da antropologia, quando a gente discute as contribuições para a conservação da nossa diversidade genética, da nossa biodiversidade no país. É uma mulher que está ali dedicando a sua vida inteira a esses temas. Quando a gente olha para a nossa vencedora na categoria das biológicas e saúde, a pesquisadora Regina Marcos, né? É fundamental a gente entender o trabalho da Regina nas áreas que ela se dedica, organizando aí o conhecimento da melatonina como um agente cronobiótico, né, e de diferentes fontes de síntese, que permite aí a identificação de situações que são importantes no tratamento de doenças como câncer, através de transplantes de medula óssea e outras soluções para doenças degenerativas e inflamatórias. A nossa querida Regina Marcos tem uma rede de colaboração intensa, internacionalmente falando, e o trabalho que ela desenvolve a partir das nossas instituições no Brasil é fundamental. E uma característica interessante da Regina é que ela já foi diretora da SBPC, né, atuou como secretária-geral, foi tesoureira e também conselheira da SBPC, aí estabelecendo essas grandes bandeiras em defesa pela ciência brasileira. E, por fim, a nossa querida Ivone Mascarenhas, que venceu na categoria de engenharias, ciências exatas e da terra, é uma pessoa que, assim, eu sou fã, né, da Ivone. Ela foi a primeira mulher a ocupar, né, uma cadeira do Departamento de Física da Escola de Engenharia de São Carlos. Isso nós estamos falando nos anos 50, né, em 1956. Ela é uma das pioneiras na atuação nessa área, é a Senhora dos Cristais, né, como ela é conhecida, e ela tem uma contribuição fundamental desde muito cedo para a área que ela atua, né? E é fundamental dizer que a Ivone, ela tem uma coisa muito particular. Ela foi incentivada a desenvolver uma trajetória científica no ensino fundamental, né? No ensino médio. Quando ela iniciou ali a ter um pouco de atenção para as questões da química, da física, daí ela fez duas graduações e se tornou uma pessoa de extrema liderança na área que ela atua. Eu acho que a carreira das três cientistas que nós teremos a satisfação de agraciar na próxima terça-feira demonstra o quanto é importante incentivarmos a carreira científica feminina nesse universo que muitas vezes não respeita ou não incentiva muito a diversidade, né? É fundamental dizer que essa premiação ela estimula muito a carreira das jovens cientistas na outra categoria que a gente atua em anos alternados. Muito bem. A cerimônia de entrega do prêmio vai ser realizada, como disse a vice-presidente, na terça-feira, dia 6, a partir das 10 horas da manhã, no Salão Nobre do Centro Universitário Maria Antônia, da USP, lá na Rua Maria Antônia 294, no terceiro andar. O que mais vai acontecer além da própria entrega do prêmio, vice-presidente? Parece que vocês vão, inclusive, transmitir ao vivo pela internet os eventos que vocês programaram para terça-feira. O dia 6 vai ser um dia totalmente dedicado à imagem e à memória da Carolina Bori, que dá o nome ao nosso prêmio, né? E aí, obviamente, que na parte da manhã nós teremos a solenidade, como você reafirmou, de entrega dos prêmios, e à tarde nós teremos duas mesas que vão discutir um pouco mais com convidados, alguns deles, digamos assim, pessoas que foram incentivadas a atuar na carreira como cientistas ao longo dos anos pela própria Carolina Bori. Então, na parte da tarde, nós teremos duas mesas dedicadas a conhecer um pouco mais sobre a trajetória da pesquisadora, da mulher, da cientista Carolina Bori. Que bacana, vão ter pessoas que conviveram com ela, que tiveram oportunidade de trabalhar, talvez, com ela. Exatamente. E pessoas que foram influenciadas para construir suas carreiras
no legado científico que a Carolina Bori nos deixou. Muito bacana. A participação nos eventos necessita de algum credenciamento prévio, inscrição, pagamento? Não, o evento é aberto, a transmissão online será feita pelo canal do YouTube da SBPC, como existe um certo limite de espaço lá no auditório que nós vamos usar, é interessante que as pessoas, obviamente, enviem um e-mail aí para a SBPC informando que gostariam de participar. No mais, é acompanhar pelo canal do YouTube. Tá certo, eu quero agradecer demais a participação da vice-presidente da SBPC, Francilene Procópio Garcia, está aqui com a gente nessa manhã. Muito obrigado pelas informações e sucesso no evento, viu? Obrigado, Edmond. Um abraço. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente fala sobre o anúncio de um novo laboratório no Brasil de máxima contenção biológica. Um instante só, não sai daí. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, estamos de volta para falar agora sobre uma das grandes novidades da estrutura científica à disposição dos pesquisadores do país. O Brasil terá um laboratório de máxima contenção biológica, o chamado NB4, que, conforme a gente já tinha falado aqui no programa Brasil Consciência, será instalado no CNPEM de Campinas, junto ao CIRI. O CNPEM, você sabe, é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, e o CIRIUS, o nome do laboratório, é o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que o Brasil Consciência também já visitou. Para falar de CNPEM e de síncrotron, a gente está aqui com o Antônio José Roque, que desde 2018 é o diretor-geral lá do CNPEM de Campinas, que vai contar para a gente um pouco mais sobre essa novidade. Boa tarde, Zé Roque, obrigado por você ter atendido mais uma vez aí a nossa reportagem, e a gente começa essa entrevista para tentar esclarecer para o nosso telespectador por que é tão importante para o Brasil entrar nesse clube de 60 países que hoje tem um laboratório de máxima contenção biológica. Boa tarde. Bom, boa tarde a todos que estão também assistindo. Obrigado aqui pela oportunidade de falar sobre esse projeto e sobre ciência, né, no país de forma... Bom, passamos, né, no Brasil e no mundo por uma pandemia, né, que agora finalmente voltamos a ter uma regularização da vida, né, de todos, mas nós vimos o impacto econômico, social de uma situação como essa, né, uma doença aflige o mundo inteiro, um patógeno praticamente parou a humanidade. Então isso trouxe não somente para o mundo inteiro, mas para o Brasil em particular, né, a reflexão da necessidade de você estar preparado para esse tipo de, vamos dizer assim, ocorrência. Estar preparado significa várias coisas. Significa você ter pessoas formadas, bem treinadas, laboratórios bem equipados, linhas de pesquisa de forma ampla, né, nas áreas de saúde, patógenos, etc. Dentre as infraestruturas, né, dependendo do tipo de patógeno, por exemplo, o SARS-CoV-2, que causou, né, a doença do Covid, era um patógeno que, para ser estudado, precisava de um laboratório de biossegurança nível 3. Sabe? Então, inclusive, houve um movimento no Brasil grande, inclusive com o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, de construção de um grupo inclusive maior desse tipo de laboratório, para aumentar essa capacidade. Bom, mas aí, vamos supor que apareça uma pandemia ou caso de doença do próximo nível de biossegurança, que seria o eventual nível 4. Inclusive, o Brasil hoje tem uns vírus conhecidos, né, que chama Sabiá, desse nível 4. Os nossos vizinhos aqui da América do Sul, dos diversos países, são conhecidos diversos patógenos desse nível 4. Hoje você tem conhecidos que o público provavelmente já ouviu falar, Ebola, né, que talvez seja o mais famoso de todos, né, que
fonte está, em geral, na África, mas uma preocupação é que as pessoas circulam. Hoje, cada dia mais, você pega um avião, né, vai para um outro lugar. Então, assim, o risco de você vir a ter uma pandemia é cada dia maior devido à maneira como as pessoas circulam, né? Então, se tivermos, então, estamos investindo no nível 3, mas o Brasil, né, e a América Latina não tem o nível 4. Então, isso demonstra que a gente não teria, dizer assim, a capacidade, né, para fazer qualquer tipo de estudo, desenvolvimento, ou inclusive acompanhamento, né, desse tipo de patógeno no Brasil. Se alguém cair doente, você descobrir que é um nível 4, você não vai poder fazer nada. Você não vai ter que mandar essa amostra para algum laboratório em algum outro país do mundo, porque a gente não pode nem armazenar e nem fazer estudos com essas amostras, né? Então, uma fragilidade, né, que foi percebida pelo país, né? Principalmente um país como o Brasil, né, de uma escala, vamos dizer assim, continental, com uma biodiversidade bastante grande, né, biomas bastante diversos. Então, há um consenso, inclusive, que o Brasil deve ter vários patógenos, né, ainda desconhecidos, e que tem uma grande chance, principalmente quando você avança, né, muitas vezes você vê hoje, principalmente quando você vai na região da Amazônia, é uma grande discussão, né, o avanço em certas regiões da Amazônia. O próprio ebola só foi descoberto quando você invadiu certas regiões da África. Então, há esse risco, né, aqui no Brasil. Então, é claro, né, do ponto de vista estratégico, da necessidade de você ter esse tipo de instalação no Brasil, né? Inclusive, isso permite que o Brasil faça parte desse grupo que você mesmo mencionou aí, de países, né, muito seleto. Isso permite que você participe desse clube de um outro posicionamento. E aí, o que você mencionou, que o CIS aqui que você tem, né, um dos diferenciais desse projeto, que é único no mundo, é a expectativa, né, ou a perspectiva, né, do projeto de conexão de CIS com esse tipo de ambiente, né, de biossegurança, o que vai trazer uma capacidade de pesquisa bastante singular, única, né? Se acopla um equipamento na fronteira, né, do que é de mais moderno na análise de materiais biológicos e não biológicos, no caso de interesse aqui biológico, você acopla isso com uma instalação dessa de máxima potência biológica, o que pode vir a permitir avanços de conhecimento bastante significativos com a liderança do Brasil. Quando a gente tem apresentado a ideia do projeto, né, para esses outros laboratórios no mundo, a receptividade tem sido muito boa, certo? Todos entendem que é um projeto muito interessante, né, muito relevante, inclusive todos eles têm se disposto a apoiar, ajudar, né, porque a gente precisa dessa interação, principalmente nesse momento, para fazer o treinamento que nós não temos esse ambiente no Brasil, e você precisa formar as pessoas que aprendam a trabalhar dentro desses ambientes. Então, o projeto brasileiro tem tido uma receptividade enorme, né? Então, isso entra dentro dessa política, na minha opinião, de ampla, né, de apoio a infraestruturas de pesquisa e desenvolvimento, que são centrais para o Brasil poder dar suas respostas. Que, inclusive, só para concluir, né, tem uma questão que também ficou muito clara na pandemia, né, que é a importância de você dominar, né, ter soberania, como a gente fala, em certos aspectos centrais do Brasil, né, ou para cada país. A hora que teve a pandemia, insumos desapareceram, certo? Desenvolvimentos priorizaram cada um no seu próprio país, né? Então, isso está trazendo uma reflexão mundial de que você construir um sistema onde você não tem capacidade de também resolver ou atacar problemas que são importantes do seu próprio país, achando que você vai poder depender sempre de alguém, né, é um risco muito grande, porque na hora que a coisa aperta, tudo pega, vou dizer assim, cada um vai priorizar o seu próprio país, o seu local, a sua população. E aí, nesse momento, o Brasil, né, que tem um país, como eu falei, grande, uma população muito grande, tem que estar preparado para dar essas respostas para a sua sociedade. Eu acho que há essa compreensão clara hoje do Brasil da importância estratégica de um tipo de instalação como essa. E só para chamar a atenção, a gente fala sempre do NB4, mas o projeto Orion, né, ele prevê o NB3 e NB2. Então, ele também trará essa capacidade de pesquisa usando os cílios, né, a possibilidade de você estudar esses outros tipos de patógeno.
Então, realmente, é uma capacidade muito grande que o Brasil vai estar trazendo para essa área de assim, doenças, né, de forma ampla. Né? Microbiologia em geral. Exatamente. Muito bem, projeto anunciado pelo governo federal, incluído no PAC, como disse o Zé Roque, com previsão de investimentos da ordem de 1 bilhão apenas para o Orion. O Zé Roque está falando Orion a gente não apresentou. Orion é o nome que será dado ao novo laboratório, então vai funcionar o Sirius e o Orion, um ao lado do outro. Quando nós estivemos aí, Zé Roque, para conhecer o Sirius, você me mostrou a estrutura e falou de uma série de parcerias que foram feitas com fornecedores nacionais, como, por exemplo, a VEG, lá do sul do país, que desenvolveu os containers e tudo mais. Para fazer esse laboratório de máxima contenção que não tem em lugar nenhum do mundo integrado com o Sirius, nós vamos precisar desenvolver alguma coisa? Vai ter inovação aqui no país proporcionada por esse investimento? Olha, obviamente esse é sempre um sonho, né? Nas linhas de luz, que o Orion terá 3 linhas de luz, inclusive, um parênteses aqui, é daí que vem o nome, né? Porque Sirius ganhou esse nome, porque Sirius é a estrela mais brilhante do céu noturno e o Sirius é um equipamento de altíssimo brilho. Muito bem, dentro do projeto, a ideia é conectar 3 linhas de luz do Sirius ao laboratório. Muito bem, se a gente olha a constelação de Orion, ela tem o chamado cinturão de Orion, tem 3 estrelas, né, que se destacam lá, que são, aqui no Brasil, a gente chama das 3 Marias. Então, e você consegue olhar no céu a constelação de Orion e Sirius fica próximo. Então, a gente imaginou as 3 linhas de luz, que são a conexão do Sirius ao que a gente está chamando de Orion. Então, é daí que vem a origem do nome Orion. Então, nas linhas de luz, você vai já ter os seus fornecedores nacionais, né, que a gente já veio desenvolvendo ao longo dos Sirius. Então, para esse aspecto, a gente vai seguir com a mesma linha envolvendo esses fornecedores. Na parte civil, né, a gente vai trazer e fazer isso aqui com empresas nacionais. E no que for possível, né, a gente tem que tomar um cuidado, porque vários das soluções para esse laboratório de máxima contenção biológica, você tem que ter tecnologias que são certificadas, que são validadas para você poder trabalhar, né? Então, também é uma questão de tempo e de recursos adicionais, muitas vezes, que você precisaria para querer desenvolver uma nova tecnologia, você teria a preocupação também de ter que certificar e validar essa tecnologia, como, por exemplo, questões ligadas a portas especiais, estanqueidade dessas portas e tal. Então, não sei se em todos os casos será possível nacionalizar, mas, para dar um exemplo, a gente vem discutindo, inclusive, já com alguns atores aqui no Brasil, esse ambiente LP4, ele precisa de uma roupa, né? Talvez as pessoas já tenham assistido esses filmes de pandemia, né, que passam aí na TV. Então, você vê que tem momentos em que as pessoas têm que entrar no laboratório com uma roupa, parece uma roupa de astronauta, né? Expirando, né, por uma tubulação que está mantendo o oxigênio chegando. Então, essa roupa é uma roupa especial. Tem pouquíssimos fornecedores no mundo, não é uma roupa barata, e ela tem um tempo de vida que não é tão longo assim. Então, esse seria o típico caso que seria muito interessante se a gente conseguisse desenvolver uma roupa nacional, né? Isso teria não somente um mercado para o Orion, como esse pessoal poderia se passar a ser fornecedor mundial dessa roupa, desde que, obviamente, ela passasse em todos os critérios de segurança. Esse é o tipo de desenvolvimento que, vamos dizer que você comece e você não tem a roupa pronta quando o Orion estiver iniciando sua operação. Não tem problema. Você continua esse desenvolvimento, eventualmente você passa a comprar. Então, assim, é uma típica situação em que faz sentido, inclusive, estrategicamente, entendeu? Ela vai ser importante no longo prazo de operação do projeto, não vira gargalo para o projeto, porque você não depende crucialmente disso para iniciar a operação. Então, esse é o típico caso. Então, nós vamos ter que fazer avaliações como essa para tentar envolver empresas nacionais, mas é um dos nossos objetivos como sempre foi. A gente entende, isso é uma ação estratégica, né? De centros como o CNPEM, né? O CNPEM, similar ao Centro Público, que desenvolve equipamentos, tecnologias de fronteira, né? E que vão ser importantes
para resolver problemas, né, científicos e tecnológicos, ele também entende e faz um esforço para que esses grandes projetos e essas tecnologias elas impactem o setor produtivo nacional. Né? Então, a transferência de tecnologia, o engajamento de empresas brasileiras é um transbordamento natural desse tipo de laboratório e que é importante que a sociedade entenda. Então, é igual quando a gente fala lá do CERN, né? Que todo mundo tem um grande acelerador lá de 27 quilômetros, o LHC. O objetivo daquele equipamento é a pesquisa extremamente fundamental. Ele tem questões básicas e fundamentais na natureza, mas, ao mesmo tempo, ele gera um nível de tecnologia que impacta outras áreas. Áreas de saúde, em particular, são extremamente impactadas, então, a aplicação de aceleradores de saúde, desenvolvimento de detectores para melhores tomógrafos, né? A própria www da internet nasceu da necessidade de ter um mecanismo de cooperação entre os milhares de pesquisadores ligados ao CERN. Então, o impacto que esse tipo de centro acaba trazendo para a sociedade é grande. Inclusive, é importante que as pessoas percebam que o investimento que você está fazendo em ciência fundamental, ela traz um retorno, não somente o conhecimento, mas nessa geração ampla de tecnologia e impacto nas empresas do determinado país. Você falou em necessidade de usar equipamentos certificados, que já tem o TRL, né, pronto para poder ser usado, e imagino que esse, em gargalos do projeto, você falou, imagino que esse seja o motivo de estabelecer parceria internacional para trazer a tecnologia pronta. Qual que é o prazo que vocês imaginam que o laboratório deve estar operacional? Olha, a nossa meta, né, inclusive negociada aí com a Casa Civil, o MCTI, é de que a parte construtiva do projeto, incluindo equipamentos, se não 100%, a parte que permite que ele comece as suas operações até 2026. Mas eu tenho chamado a atenção que não significa que alguém já vai vir em 2026 fazer um experimento aqui. Porque você passa por uma fase de funcionamento e certificação, inclusive internacional, principalmente para o LB4. Então, vamos dizer assim, que se construiu tudo, fez tudo, seguindo todos os regramentos, protocolos, legislações, etc. Mas para que alguém, de fato, dê uma amostra de um vírus, tipo ebola, ou sei lá o que, você precisa ter uma certificação. Tem empresas que fazem isso, que vão vir aqui e checar a diferença de pressão entre as salas, os protocolos, porque assim, é importante chamar a atenção que há camadas de segurança. Né? Então, você tem uma primeira camada que é a infraestrutura, é o prédio, né? É o acesso às áreas controladas, a estanqueidade das portas, o funcionamento do sistema de oxigênio, o funcionamento do sistema de filtros, que filtra, né, tudo que o ar que sai do ambiente, né, lá onde você está fazendo os experimentos, a infraestrutura para descarte, né, de tudo que você usou dentro do ambiente 4, né, é a maneira como você coleta os chamados efluentes, né, você tem que tomar um banho ao sair desse ambiente. Isso gera, então, a água que potencialmente pode ter contaminação, os químicos são usados para fazer a decontaminação, isso tem que ser coletado e tratado de forma adequada. Ou seja, você tem uma série de infraestruturas que compõem, que tem que ser testadas de qualidade. Além da infraestrutura, você tem o que a gente chama dos equipamentos de proteção individual, os EPIs. Né? Então, você tem que garantir que as luvas vão ser adequadas, a roupa é adequada e apropriada, está funcionando, né? Todos os equipamentos, né, que você vai usar para manipular são adequados, então você tem todos esses EPIs. Além disso, você tem uma terceira camada, que é uma camada de protocolos e procedimentos, que ela é tão importante quanto as outras. Né? Quais são os protocolos para você adentrar esse ambiente? Então, como é que você faz o registro? Que tipo de treinamento você tem? Certificados de treinamento que aquela pessoa tem que demonstrar? Né? Quantas horas ela pode ficar trabalhando dentro desse ambiente? Ela pode trabalhar sozinha, tem que ter alguma outra pessoa? Quem te monitora?
Então, assim, você tem como é que é o protocolo para receber amostras, como é que é o protocolo para transitar essa amostra, como é o protocolo de descarte, e etc. Né? Então, você tem que definir todos esses protocolos e procedimentos operacionais para estar registrado. Então, você vai ter uma fase de certificação, que vai fazer uma avaliação da estrutura física, infraestrutura toda, você vai fazer uma avaliação dos seus equipamentos, EPIs, etc. Você vai fazer uma avaliação dos seus tratatórios e procedimentos. Passando tudo ok, e o pessoal entende que está, você ganha essa certificação para operar. É um processo sofisticado e longo. Então, a gente imagina que o NB4 mesmo, talvez só vai estar recebendo amostras, né, de uma ebola, do sabial, seja lá o que for, talvez só em 28. Certo? Tem infraestrutura em 27. Aí você tem uma parte de comissionamento, testes, validação, etc. Aí você vai comissionando aos poucos. Você comissiona o nível 2, depois comissiona o nível 3 e finalmente você comissiona o nível 4. Tá? Então, e aí você tem toda a razão, é central a nossa interação com diversos laboratórios do para vários aspectos. Né? Que eles, com a experiência de desenvolvimento, construção e operação desses laboratórios, uma pergunta que a gente sempre faz quando vai interagir com eles é: se você for construir de novo o seu laboratório, o que você não faria? Né? O que você faria diferente? Isso é central. Como eu sempre falo, você vai fazer um grande projeto, não cometa os erros dos outros. Pode até querer cometer erros novos, né? Mas os dos outros não vão, pelo amor de Deus, cometer. Então, isso tem sido extremamente útil, as sugestões que eles têm dado de dimensionamento de áreas, fluxo de trabalho, maneira de armazenamento, protocolos, etc. Então, essa interação tem sido muito importante. Né? Eles também trazem experiência, né, de uma certa revisão dos nossos projetos conceituais, dos projetos que têm sido feitos, indicam e sugerem, inclusive, como você falou, quais são os bons equipamentos a serem usados, quais são as empresas confiáveis. Né? Então, isso é também bastante útil. Uma outra parte que é muito importante é abrir o espaço para o treinamento do projeto em si. E eu venho, inclusive, insistindo com o financiador, o governo brasileiro, da importância de você ir treinando também institutos pesquisadores brasileiros. Ter programas, e aí não é pensar o projeto só, é pensar o projeto dentro de um contexto mais amplo de Brasil, de país, que as pessoas que virão eventualmente utilizar, né, precisam também passar por um treinamento. Isso não é algo que está dentro do escopo direto do projeto, mas está dentro do que eu entendo é o programa de atuação nacional, né, com esse tipo de laboratório, que precisa ter chamadas para pesquisadores, pós-docs e também passar um tempo em laboratórios no exterior para eles também irem, inclusive, se adaptando e desenvolvendo temáticas das suas pesquisas para depois poder, de fato, usar o OR. Obrigado ao Antônio José Roque pelas informações. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você fica por dentro de tudo sobre a abertura do novo ITA no Ceará. Um instante só, não sai daí. Aluna do 2º ano do ensino médio em uma escola pública de Fortaleza, Letícia foi 5 vezes medalhista em matemática. A jovem também foi premiada em Olimpíadas de Química e de Ciências. E um sonho que parecia distante vai ganhar forma ao lado da casa dela. É o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, o ITA, que será construído no Ceará. Vai abrir portas para milhares de jovens, assim como eu, que estão em busca de boas oportunidades para o futuro. Hoje, estou radiante porque estou a poucos metros de distância de conquistar um grande sonho. O ITA é uma das mais respeitadas instituições públicas de ensino superior do país, voltado às engenharias, com destaque para a aeroespacial. O instituto, que tem sede em São José dos Campos, no interior de São Paulo, ganhará sua primeira unidade avançada na Base Aérea de Fortaleza. E a escolha não foi por acaso. É do Ceará que saem, em média, 40% dos aprovados no vestibular do ITA todos os anos. Esse foi
o estado que mais investiu em educação no Brasil. A escola ou vinha para o Ceará ou vinha para o Ceará. Na unidade cearense, serão oferecidos 2 novos cursos: Engenharia de Energias Renováveis e Engenharia de Sistemas. As primeiras turmas devem ser selecionadas ainda em 2024 para começarem a estudar em 2025 no interior de São Paulo. Em 2027, enfim, os alunos deverão ser transferidos para o ITA Ceará, quando a unidade estará em pleno funcionamento. Aqui serão 2 novos cursos de engenharia de energias renováveis, que é o futuro, é o presente do Brasil e o futuro do Brasil. E engenharia de sistemas é estratégica e é inovadora. Os recursos para a construção do ITA aqui na base aérea de Fortaleza já estão acertados. O Ministério da Educação e o governo do Ceará assinaram um convênio no valor de 50 milhões de reais para a primeira etapa das obras, quando serão construídos alojamentos, salas de aula e laboratórios. E o MEC já se comprometeu a repassar em 2024 mais 30 milhões de reais e mais 35 milhões de reais em 2025. Já empenhamos o recurso para iniciar imediatamente as obras agora do futuro campus do ITA aqui no Ceará. O presidente Lula destacou a necessidade de consolidar uma revolução na educação do país. A vida inteira eu tinha uma obsessão de terminar as desigualdades entre o Nordeste e o restante do Brasil. Eu não quero que o Nordeste tenha as coisas tiradas dos outros estados. A única coisa que eu quero é que o Nordeste tenha a mesma oportunidade que tenha qualquer outro estado dos mais ricos desse país. E a educação é a base fundamental. Muito bem, e para falar sobre este assunto, a gente conversa agora com o presidente da AEITA, a Associação dos Engenheiros Formados pelo ITA, o Alex Lopes Pereira, que está online aqui para falar com a gente. Bom dia, Alex. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite para essa entrevista. E a gente começa perguntando como é que a associação recebeu a notícia dessa descentralização, a inauguração de um ITA no Ceará. Olá, nós recebemos aí com bastante empolgação e apoio, tá? A gente dá apoio total a essa iniciativa. A nosso ver, essa é uma grande oportunidade para a reedição do Plano Smith, que é o plano que deu origem ao ITA. E lá tinha várias ações estratégicas que a gente consegue traçar paralelos que poderiam ser executados nessa oportunidade de expansão no Ceará. Em termos de ganhos, por exemplo, a gente vê que os ganhos são inestimáveis quando você faz um projeto estratégico de país, investe em ciência e tecnologia, no longo prazo, para a gente são inestimáveis. Vide a nossa indústria aeronáutica, que foi criada a partir do ITA e do Centro Tecnológico, o DCTA, né? E os ganhos se refletem aí, por exemplo, na nossa indústria aeronáutica. Nós figuramos num hall de 3 países que conseguem desenvolver e produzir aeronaves de alta complexidade. E aí a gente começa a ver paralelos no setor energético, de energias renováveis, que o Ceará tem uma grande vocação, tá? Eu costumo dizer para os colegas que a gente praticamente já perdeu a corrida pela inteligência artificial. Mas pelo setor energético, energia renovável, aí com todos os players que a gente tem e o potencial energético que a gente tem no Brasil, na nossa extensão geográfica, nós estamos no páreo pela tecnologia, por desenvolver, produzir e exportar. Então essa é uma grande oportunidade, tá? Às vezes as pessoas me perguntam, mas sim, e os problemas e os riscos envolvidos? Bom, quanto a problemas, eu sinto dificuldade em encontrar algum problema que surja de você investir em educação e ciência e tecnologia. O que eu consigo, eventualmente, pensar são riscos. Mas, gente, riscos existem desde projetos bem pequenininhos até projetos gigantescos e audaciosos como esse. Quando eu penso na gestão de risco desse projeto, eu penso em quem está conduzindo. Quem está conduzindo é a Aeronáutica Brasileira. A Aeronáutica Brasileira, ela é um centro de excelência em gestão e em visão de longo prazo. A gente tem alguns exemplos. O maior deles é justamente o ITA, que foi criado numa época
em que as dificuldades financeiras, tecnológicas, restrições orçamentárias, a gente não tinha uma indústria de tecnologia desenvolvida, a gente não tinha um ITA, enfim, e a gente conseguiu fazer dentro da aeronáutica. Então eu digo para vocês assim que a gente não podia estar em melhores mãos, tá? Perfeito. Bom, duas questões. Acho que o senhor já respondeu a questão dos riscos, né? Mas é bom pontuar que há pessoas questionando a manutenção do chamado padrão ITA de qualidade em uma nova unidade descentralizada e questionando também se haveria necessidade de criar essa nova unidade, uma vez que São José dos Campos já abriga grande número de estudantes provenientes do Ceará. Essa é uma questão, um ponto colocado. A outra questão que se coloca e que tem um pouco, é relacionada diretamente, na verdade não um pouco, há também a abertura de um polo aeronáutico, um centro tecnológico aeronáutico na Bahia, anunciado não por um acaso também na mesma semana da abertura do ITA, da descentralização, da mudança de paradigma desse cluster tecnológico que nós temos aqui em São José dos Campos. Para quem nos ouve e nos vê e não sabe, São José dos Campos é uma cidade em que, além da Embraer, estão instaladas diversas indústrias do setor, como a Acaer, que é parceira na construção dos caças Gripen, como a Vibraz, estão chegando novas indústrias do setor bélico. Existe algum risco, o senhor vê algum risco para o setor, para a indústria, para a geração de empregos na descentralização, ou estamos multiplicando a produção de inovação e tecnologia no país? Perfeito. Gostei das perguntas, deixa eu ver se eu lembro de todas elas e responder na sequência. Se eu esquecer, você me pergunta de novo. Primeiro, sobre as perguntas que você falou da instalação do ITA no Ceará, se isso vai manter o padrão de qualidade. Esse foi talvez um dos principais pontos de atenção do grupo de trabalho que fez um planejamento inicial sobre a viabilidade da implantação do ITA no Ceará. E a solução que se deu para tratar esse risco foi: você instala o fundamental do curso do ITA, que são os 2 primeiros anos, em São José dos Campos, e aí você coloca esses mesmos alunos para passar por todo o procedimento que os alunos atuais passam. Inclusive a moradia no alojamento dos alunos, que se chama H8. Tá? É no H8, gente, que se forma a cultura do iteano. E a cultura do iteano envolve um conceito importantíssimo que se chama disciplina consciente, que é uma ética intelectual. É você fazer o certo sem ninguém estar conferindo se você está fazendo o certo ou não. Então, o exemplo que todo mundo dá no ITA, gente, boa parte das provas são feitas sem um professor estar presente na sala verificando se todo mundo está olhando só para a sua prova. Tá? Então, essa é uma ética intelectual. Então, a gente vai transferir a cultura do ITA e do alojamento do ITA para os alunos, deixando eles nos 2 primeiros anos morando em São José dos Campos. E aí, quando eles terminarem esses 2 primeiros anos e passarem para a parte do curso, que a gente chama profissional, que são os 3 últimos anos, eles vão para Fortaleza. Essa foi a solução para a gente manter o padrão de qualidade, tá? Agora, tentar responder a outra pergunta do cluster tecnológico na Bahia, né? Olha, eu vejo como uma estratégia de domínio do território você expandir as suas principais indústrias pelo território. Claro que isso deve ser feito acompanhado de um planejamento estratégico de longo prazo, e o governo precisa ter uma intenção de continuar investindo naquela região e montar um outro cluster ali com uma vocação similar, mas ele pode dividir algumas iniciativas, e ele tem que trazer outras instituições públicas e privadas para a região. Mas eu vejo, sim, como uma iniciativa positiva você tentar descentralizar em relação ao Nordeste, principalmente em relação ao São Paulo, o desenvolvimento do país em termos de ciência e tecnologia. Tá? É uma ação estratégica, eu diria. Mesmo que isso envolva custos para o Estado, é uma ação estratégica. O senhor falou de uma questão que nem estava combinado da gente abordar, mas como o senhor colocou, a gente
gostaria de esclarecer para o nosso telespectador. O senhor falou que, na opinião do senhor, nós já perdemos a corrida pela inteligência artificial, uma tecnologia disruptiva que está aí batendo a porta. Mas estamos no páreo da questão da transição energética e o aproveitamento de novas tecnologias para gerar energia. No que o ITA, que forma engenheiros aeronáuticos, pode contribuir com isso, em especial no Ceará, que o telespectador já sabe, já mostramos aqui no Brasil Consciência, tem pesquisa lá no CTN de desenvolvimento de hidrogênio verde. Perfeito. Hoje nós temos alguns dos pesquisadores mais premiados no mundo inteiro, inclusive nessa área de energia. Eu acabei de ir para São José dos Campos e conversar com um pesquisador que está no hall acho que dos 100 pesquisadores mais produtivos do mundo, e a área de pesquisa dele é justamente essa de energia, tá? Então, assim, o ITA, ele tem alguns cursos... Quem seria cursos... ele, por favor? É o professor Marcelo Lemos. Professor Marcelo Lemos. Ele é da onde? Desculpe a ignorância. Ele é da Mecânica Aeronáutica do ITA, do Departamento de Mecânica. Pois não. E aí, o ITA tem alguns cursos que guardam uma boa sinergia, inclusive de áreas de pesquisa e de disciplinas, com o curso de energia. Esse foi outro estudo que foi realizado por essa comissão que avaliou a viabilidade da implantação do ITA no Ceará, avaliar o que a gente tem de expertise, o que a gente pode levar para esse setor de energia, do que a gente já tem hoje. Então, o curso de engenharia eletrônica do ITA já tem muita pesquisa e muitas disciplinas que estão presentes num curso de engenharia renovável, de energia renovável, de engenharia de energias. O curso de mecânica também tem, e o curso de infraestrutura aeronáutica, que é o curso de engenharia civil. Então, no conjunto desses 3 cursos, a gente cobre boa parte diria, da propriedade intelectual que você tem que dominar para estar ensinando. E a gente também, óbvio, a gente vai contar com a parceria das outras instituições referência no Brasil. A Petrobras, gente, é uma referência no Brasil e no mundo em energias renováveis. E a gente vai contar com a parceria da Petrobras para ajudar nesse projeto. É uma parceria estratégica, tá? Então, a gente tem que trazer os parceiros estratégicos para estarem junto com a gente. Perfeito? Eu respondi? Perfeito. O senhor está falando com muita propriedade quando o senhor diz a gente. A associação participou de alguma maneira desse grupo de trabalho de implantação do ITA do Ceará? O senhor pessoalmente participou? O senhor teve contato com quem participou? Eu tive contato com eles, sim, na época que eles estavam participando, mas a gente não teve nenhum papel dentro desse planejamento, tá? A gente só conhece esse planejamento, mas a gente não desenvolveu nenhum papel ali. A gente não colocou o nosso ponto de vista. Apesar dele estar bem representado, a gente não chegou a colocar lá nosso ponto de vista. Mas, pelo que eu entendi, vocês aprovam aquilo que foi feito, inclusive participaram da inauguração, mandou representante para a inauguração do novo ITA. Isso, eu estive lá na inauguração da Pedra Fundamental. Há aproximadamente 20 anos, o ITA lançou um plano de expansão da sua capacidade de formação de alunos. Naquela época, se anunciou que poderia duplicar o número de alunos formados. Eram 100 alunos, são até hoje, e passariam para 200. Esse projeto foi iniciado, foi construído um alojamento, mas ele não foi finalizado e, até onde a gente sabe, não tem assim uma razão prática. Não houve um pronunciamento da aeronáutica no sentido de dizer abortamos a missão por conta disso ou daquilo. O senhor acredita que o ITA do Ceará é uma alternativa a esse projeto que acabou não dando certo? Olha, o alojamento do ITA, ele foi construído, eu visitei ele algumas vezes no último ano. Ele é um alojamento muito bonito. Ele veio em um excelente momento, porque o alojamento em que eu morei, de 2000 a 2004, gente, ele não estava bom, tá? Ele não estava em boas condições, eu diria. Ele precisava realmente de um novo alojamento. E nesse projeto de expansão,
o que já ficou pronto de alojamento, a gente já conseguiu aumentar em número de alunos, claro, mantendo os alunos no alojamento novo. Então, quantidade de vagas era 120, a gente já aumentou para 150 com esse alojamento novo. Só que agora a gente chegou numa outra agenda, num outro momento social e político, em que o ITA virou, eu diria assim, parte da agenda política, né? E aí a gente tem um projeto mais audacioso, mas que nada impede de a gente aumentar também a quantidade de vagas, continuar aumentando para chegar até 200 no ITA em São José dos Campos e, em paralelo, aumentar, sim, a quantidade de vagas no Ceará. Gente, o mais importante disso tudo, eu diria que é a diversificação técnica, temática lá, né, para energias renováveis, com a excelência que o ITA tem, e não só a quantidade de pessoas que estão sendo formadas, tá? Isso vai impactar, gente, igual eu falei no início, no longo prazo. Imagina uma indústria de energias renováveis tão bem sucedida quanto a indústria aeronáutica no Brasil. A gente está nas top 3 do mundo de indústria de energia renovável. Isso seria muito estratégico para o Brasil no longo prazo, tá? Para reinvestir em educação, reinvestir em tecnologia. E, gente, energia renovável é estratégico para o mundo por quê? Por causa do aquecimento global e das mudanças climáticas. Então, em algum momento, a gente vai ter que pagar essa conta. E o Brasil está querendo sair na frente para essa conta vir barata, tá bom? Muito bem, a gente agradece demais a participação do Alex Lopes, aqui o presidente da Associação dos Engenheiros Formados no ITA, pelos esclarecimentos e pelas informações prestadas aqui no nosso programa. Obrigado, Alex, um bom dia para você. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente, um abraço.